Fala, meus amigos do Pode Encucar, mais um episódio 26, se eu não me engano. Cara, eu tenho que olhar para ver qual que é o número do episódio para falar certo. Cara. Pessoal, acho boa que é o noite. 26. Faz o seguinte, olha, lá nos comentários, manda lá pra gente qual que é o episódio. Acho que é o 26, se eu errar, vocês comentem aí. Mas, meus amigos, estamos aqui mais uma noite, mais uma quinta-feira. O nosso amigo Rodrigo. Isso aí. Cara, como que você está? Estou bem, cara. Sempre um prazer fazer esse podcast ao seu lado. O prazer é meu. Cara, vou falar pra você, chegar final de ano, parece que o povo dá uma acelerada. Você já notou isso? É uma loucura final de ano, cara. Você não... Vixe. Os convidados aqui que a gente chama, vixe. Não, some, é assim, né? você tem que o cara liga, pode, não pode. Desmarca. Marca, tá data, aí. É uma loucura essa agenda, galera. Mas a gente soa aqui para fazer o melhor para vocês. Mas hoje temos um convidado especial que topou a nossa agenda. Esse cara é top. Verdade. Recebemos cara. Quem aí? Samuca, ou Samuca, Samuel. Nosso amigo. Então, tava... Seja bem-vindo, meu irmão. Minha agenda tava super lotada, né? Mas surgiu uma oportunidade hoje e eu pensei, por que não, né? Por que não? É isso aí. Deus preparou todas as coisas, cara. E esse momento também. Prazer é todo meu, né? Tá aqui com essas duas autarquias, como falar no Nordeste. Que isso. Amigos chegados. E vai ser top esse papo que a gente vai bater. Já foi. Já O foi. Samuca, já conta aí quem é o Samuca, cara. Ah, cara... O que falar de mim, né? Você sabe que falar de Samuca, mas você sabe que eu conheci o Samuca, Samuel, antes da... Cara, a imagem que eu tenho do Samuel chegando na igreja é mais perdido do que segue em tiroteio, mano. Cara, eu tava... A gente chega pra Jesus daquele jeito, né? Eu tenho uma vida aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui há 6 anos atrás. E muita história antes, né? Uhum. Quando eu cheguei para Jesus foi há uns 2, 3 anos antes de chegar aqui em São Paulo. Legal. E tem muito a ver com o que eu faço hoje, com aquilo que eu vivo. Mas, nem falar Nordeste, né? Quero agradecer primeiramente a meu pai, minha mãe, que me botou no mundo. Brincadeira. Então, quem é Samuca, né? Cara, eu acho que a coisa que mais me define é ser filho de Deus. Discípulo, marido, vou ser pai daqui a alguns dias. Ô, beleza, hein, cara? Dezembro, E... cara. Quem nasce em dezembro, cara, são as melhores pessoas. Pois é. Quem é que vai pensar no Papai Noel, né? Só que pro cara que nasce em dezembro, geralmente não é muito bom, né? Porque junta presente do Natal com o aniversário. Ó, o espiritual aí, ó. Ali, ó. Então, tudo começou lá em Campina Grande. Meu pai e a minha mãe que vai estar me assistindo vai escutar coisas talvez que eles nem saibam, mas eu vou abrir geral aqui, né? Olha, cara, que top isso, né? Então, eu trabalhei com cozinha muito tempo. Tudo que eu aprendi sobre a cozinha, eu aprendi com a minha mãe. E eu vim de uma família de cozinheiros. Eu já pude fazer muita coisa legal na cozinha aqui em Campinas também. Uhum. Mas eu também tive uma época em que eu toquei na noite, né? Eu fui músico de balada e tava no Nordeste, até cantar em forró. Já cantar forró, cantei. Quem diria, né? O oshipeiro, mas tocava forró na noite. O que você tocava? Cantava ou... Cantava. Cantava aí, coisa. Wesley Safadão? Wesley Safadão é meu primo, né? Brincadeira. Quase todo mundo lá na Paraíba fala que o Wesley Safadão é primo dele, mas nada de crédito para o Wesley Safadão, né? Eu soube até que ele se converteu, né? Cara. Aí ia virar o Pastor Safadão. Então, minha envolvência com a noite não terminou legal, né? Rapidamente eu acabei
caindo na cilada das drogas. E aquilo ali quase custou tudo pra mim. Aí cheguei em casa certo dia e falei, mãe, é o seguinte, tá ruim aqui, viciado em droga. E ir pra uma clínica de reabilitação, naquele momento seria muito pesado pra minha família. Só que eu vim de um lar cristão, um lar evangélico. Uhum. E a minha igreja, quando eu era mais novo, na minha igreja eu sempre frequentei muito a Jocum Recife. Legal. Que tem um trabalho muito legal lá na cidade, com evangelismo, coisa e tal. Eu fiz, cara, se eu for para uma clínica de recuperação vai ser muito pesado para minha família. Então eu vou me internar na Jocum, que lá eles vão topar me receber. Uhum. Então o que eu me lembro é que eu precisava de duas coisas para entrar na Jocum Recife. Eu precisava pagar os 3 primeiros meses do treinamento, que era como se fosse uma oficina da alma, e eu precisava de uma assinatura pastoral. E você não tinha pastor? Eu não tinha pastor. Então o que eu fiz, cara? Eu precisava dessas duas coisas, né? Uma eu tinha, a outra eu não tinha, né? Então cheguei lá, peguei o formulário, dei uma de pastor. Não acreditei. Falsifiquei minha entrada, velho. E ainda usei um pastor amigo meu. Usei o nome dele. E aí eu entrei na Jocum. Mal sabia eu que eu tava me preparando para ficar alguns meses ali. Mal sabia eu que ia ficar anos lá. E eu entrei na Jocum. Com uns 2 meses depois eu tava lá. Eu falei, puxa vida, eu não posso estar aqui, velho. Eu falsifiquei minha entrada. Na hora que alguém souber, vão me mandar embora. Ô Samuca, tudo que você aprendeu sobre Jesus foi na Jocum, então? Na minha igreja. Na igreja da minha cidade. Ah, você já ia na igreja. Já ia na igreja, que foi onde eu conheci a Jocum Recife. Saquei. E assim, eu tava lá na Jocum, 2 meses lá, falsifiquei a entrada. Entrei de penetra, sem bilhete, né? E o que aconteceu é que eu cheguei pra galera, pro meu líder, né, da escola que eu tava fazendo na Jocum, e falei, cara, é o seguinte, falsifiquei minha entrada, velho, eu não posso estar aqui. Ele falou, Samuel, é o seguinte, no dia que você chegou, a gente já sabia que você tinha falsificado. O louco. A gente orou e Deus falou que era pra você... Tá de sacanagem, Pra cara. você ficar aqui. Deus tem propósitos pra você aqui. E foi muito interessante tudo que eu vivi naquele lugar, né? Fiquei alguns anos na base, servindo como missionário. E eu tive muitas experiências fortíssimas com Jesus quando cheguei na base, né? Uhum. As primeiras semanas foi muito difícil para mim, porque eu tava de abstinência. Uhum. E aí cheguei para os meus colegas, mandei fotos dos lugares assim lá. Eles falaram, pô, Samuel, que lugar da hora, vamos marcar para nós ir aí, nós vamos fechar um baseado. Falei, mano, você tá louco, isso aqui é igreja. Aí eu descobri no meio da minha jornada que eu não podia ter os meus amigos, a galera que andava comigo na noite. Falei, galera, é o seguinte, me converti e não posso ser mais amigo de vocês, falou, valeu. E aí eu perdi ali naquele dia todos os meus amigos, menos um. E depois eu voltei na casa dele já casado para visitá-lo. E foi super embaraçoso, né? Que minha esposa nunca viveu nada disso. Cheguei lá na casa dele, tinha umas plantas de maconha em tudo que é lugar. Mas, cara, eu não costumo, assim, quando eu vou contar a minha história, eu não fico focando nisso. Eu foco no que Jesus fez, né? Mas a Jocum foi um lugar muito bom para mim. Eu falo que foi o berço do evangelho para mim. O que você fazia lá, o Samuca? Qual que era o seu dia a dia? Os primeiros 3 meses foi um treinamento de evangelismo. E tinha a gente tinha todo tipo de aula com pessoas de vários lugares. E aula sobre tudo, sabe? Sobre abordagem criativa de evangelismo. A Jocum tem esse foco incrível sobre evangelismo. Para quem não sabe sobre a Jocum, é uma missão transcultural
que tem foco na evangelização global, traduzir a Bíblia para todas as línguas do planeta. Uhum. A Jocum chegou a 186 países no mundo, desde a última vez que eu vi. É incrível, cara. E qual é a história da Jocum no Recife que tem a ver comigo? E tem a ver com o que eu faço hoje. Recife hoje é a cidade que tem a maior população de crianças moradoras de rua da América Latina. Estima-se que a quantidade de crianças em Recife é a mesma quantidade de moradores de rua adultos em São Paulo. Nossa. Caramba! É. E como missionário da Jocum, a gente se relacionava com as crianças à noite, Uhum. através de um projeto chamado Busca Resgata. E quando eu cheguei na Jocum, eu cheguei viciado em drogas, né, para tratamento. Sim. E uma parte do meu tratamento era eu ter que fazer algumas escalas no abrigo da base. Um dia na semana eu fazia um plantão no abrigo. E quando eu cheguei lá naquele abrigo, eu tava com 15 moleques. Eu era o tio legal da turminha, né? Que brincava, que não tinha lei, não tinha ordem. E um certo dia eu cheguei para os meninos e falei... A gente começou a conversar. E eu vi que todos tinham algo em comum. Foram as drogas que tiraram eles dos seus pais. E vindo de onde eu vim, um menino da classe média, era eu que pagava a conta daquele tipo de coisa. A droga que eu usava foi aquele que tirou aquelas crianças da sua casa, que levou eles a situações de miséria extrema. E aquilo ali já entrou uma sede de justiça e uma indignação. Quando eu fui para as ruas de Recife e vi aquilo, cara, para mim foi arrebatador, velho. Porque durante o dia as crianças, elas ficam espalhadas pela rua, né? Uhum. Mas a noite é perigosa, é escura. Claro. Então elas todas se juntam ali na Praça da Sé. É Praça da Sé, chama Praça da Sé. Mais de 150, muita. E a gente, tipo assim, como missionário da Jocum, a gente ia jogar bola na rua, fazer curativo, criança que tá machucada aqui, mas não tinha nada machucado. Era uma necessidade de elas estar ali. Porque elas estavam sozinhas, muitas delas se perdiam dos pais. Sim. Que eram viciados em drogas e tal. Então, cara, foi uma terapia de choque de Jesus na minha vida, velho. No começo da minha conversão, no berço da minha conversão, tá num lugar como aquele. Pra mim foi muito impactante. E você falou uma coisa que chama muita atenção, que a maioria de nós não sabemos. À noite, nessa Praça da Sé, você falou que essas crianças se reúnem e na época lá que você conviveu lá, devia ter umas quantas? 150 crianças? Por aí, estimativa. De ruas, né? Sim. Largadas pelos pais. Agora você imagina, cara. Eu particularmente nunca vi isso. Você já viu? Não, tô tentando Isso pra você pensar ver que em a alguma gente, situação. então, cara, a gente não sabe dessas coisas. Né? Cara. Cara, eu tenho fotos muito interessantes. Eu e a minha esposa, a Michelle, né? A gente pulando corda no meio do centro do Recife com as crianças. A gente jogando jogo de tabuleiro no chão, sabe? Fazendo curativo nas crianças. E eu não falo isso assim pra indignar, mas é tipo assim, uma realidade. E a base do meu chamado, quando Jesus me chamou, é esse lance, tipo assim, tem uma palavra que entrou na minha vida e todos os dias eu não quero falar algo bonito pra, sei lá, não quero que tenha esse propósito, mas tipo assim, quem ama não se alegra com a injustiça, mas se contenta com a verdade. Se eu sou o amor e o amor de Deus está em mim, eu tenho que ser uma resposta contra a injustiça. Então, velho, tá naquele lugar foi exatamente a cura de Deus que eu precisava para aquela situação. 3 meses, ô Samuca, então, fazendo isso? 3 meses foi o período da ETED. A minha Certo. ETED foi da hora. O que se chama ETED? Escola, Treinamento de Evangelismo e Discipulado. E aí nós terminamos o período teórico em Recife.
Aí a gente foi para uma comunidade quilombola no Piauí. Trabalhar na construção de uma igreja e levar água para o sertão do Piauí. É um projeto que está relacionado a um projeto de um cantor famoso aqui, de um grupo que chama Livres para Adorar, que leva água para as pessoas no sertão. E, cara, foi da hora essa experiência. A gente trabalhava de dia na construção lá, até a minha esposa pegou em pá pra Você já fazer era casado ali? Não, tava na amizade especial. Mas você conheceu ela lá na Jocum. Na Jocum. E o que é o propósito de Deus, né? Eu sempre falo assim, Deus, ele sempre foi o grande guardião do meu destino. Eu tenho um destino, eu tenho uma história escrita no livro do Senhor e ele me ajuda a cumprir essa história, porque eu saí de Campina Grande, na Paraíba, e a minha esposa saiu de Campinas, em São Paulo, e a gente se conheceu no Recife. Eu tava numa escola da Jocum que não era nem para mim estar, porque eu falsifiquei a minha entrada. Eu sempre brinco assim, ela entrou pela porta da frente, eu entrei pela de trás. Mas Deus tinha algo para nos unir ali, né? Sim. E foi incrível, cara. Deus trabalhou tanta paternidade em mim. Primeiro que eu achava não merecer estar com alguém como ela, vindo de onde eu vim, né? Não tem limites do que a gente merece ou não. O que a gente merece? A gente não merecia o Filho de Deus na cruz do Calvário. E tem um versículo que, cara, pra mim é o mais... todos os versículos é o mais top de todos, na minha cabeça. Mas fala assim, se Deus não poupou o seu Filho Jesus Cristo, mas antes nos entregou, também não nos dará todas as coisas juntamente com Ele? Eu penso assim, cara, se o melhor que Deus tinha era o seu Filho, e Ele me deu Jesus na cruz por mim, Ele também não vai poder me dar todas as coisas junto com Ele? Então não existe nada como Filho de Deus que eu não seja merecedor. Se o melhor de Deus foi me dado, Jesus, mas foi muito difícil entender isso. Cara, pra me ter coragem para chegar na minha esposa. Mas quanto tempo? Conta aí, quanto tempo de Jocum que você conheceu ela? E aí que você falou pra ela? Então, a gente se conheceu na primeira semana, entramos na escola. Logo na primeira. Na primeira semana, e a gente era só aluno. Aí eu falei, pô, cara, aquela menina, eu acho que daquela fonte sai água, daquela pedra sai leite. Só que, como aluno, a gente não podia conversar, não podia namorar, não podia fazer nada. E eu cheguei com a cabeça meio ruim, sabe? Um pouco dos neurônios estavam fritados ali. Aí eu fiz, pô, mano, eu não sou ninguém, essa menina já chegou, eu vou começar a servir ela. Aí tava ali a minha estratégia, né? Servir. Aí no Nordeste, um nordestino tem umas coisas meio estranhas de superstição, de tal. Aí eu pedi uma coisa dela emprestada. Ô, Michele, me empresta uma caneta. Aí ficava orando na caneta. Essa aqui é minha. Essa aqui é a minha terra prometida. Aí já ia entregar a caneta pra ela, meio que enfeitiçado. Tipo enfeitiçar o negócio. Feitiço gospel. Ela tava sentada no tipo lugar. Tipo maculelê no bagulho. Feitiço gospel. Ela tava sentada assim, aí ela se levantava, eu sentava no lugar e falava, essa aqui, Jesus. Feitiço gospel é muito bom, cara. Aí Deus falou assim, Samuel, você tá que nem o povo lá no Egito, eu querendo me oferecer para eles como Deus, e eles estavam pedindo um rei. Estavam me pedindo um rei, e eu querendo, não, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou governar vocês, né? O profeta Samuel, né? E o povo não queria Deus, o povo queria um rei. E, tipo assim, naquela época, era isso que eu queria, era um rei, tipo assim, ela significava isso pra mim. Aí, de repente, eu fiz, não, Senhor, eu vou focar no Senhor, velho. Me entreguei ali pra Jesus, aí Deus entregou. Olha lá, cara. Quanto tempo depois? 5 meses. No dia da formatura da ETED, eu pedi ela em namoro. Durante a formatura a gente não podia namorar. Certo. Na hora que me entregaram o canudinho, cheguei lá, fiz, e aí?
2 cocos na ladeira, rola ou não rola? Não, você tá de sacanagem que foi assim. Não, foi pior, tá. cara. Foi pior. Mas você já sentia que ela também sentia algo? Eu fiz uma surpresa pra ela incrível, sabe? Uma coisa bem romântica, né? Lá no Nordeste tem muita... Vou dizer, cara, não existe nada mais romântico do que flores, vela. Aí eu fui até uma loja de velas, né? Precisava de uma vela, fui até uma loja de velas. Aí na hora que eu cheguei lá na loja de vela, fiz, ô moço, eu quero essa vela vermelha, porque vermelha é a cor do amor. Eu fiz, não, mas não é aniversário desse santo. Ele fez, não, que é aniversário de santo? Eu sou crente, me dá essa vela aí, eu vou orar e ela vai ficar... ela vai virar gospel. Aí eu fiz falei para 2 amigos meus fazer um coração com as velas e botar uma flor no meio. Só que a vela vermelha, velho, com a flor no meio tava parecendo uma oferenda. E pior, cara, que na hora que ela tava vindo assim, os meus colegas não tinham pra onde fugir, eles subiram em cima da árvore. E aí eu conversando com ela, eu falei, ó, tu gosta de mim? Eu falei, eu gosto, então eu gosto de tu. Eu gosto, então já que nós dois se gostamos, então vamos ficar juntos. Brincadeira, eu nem lembro da conversa. E a gente, na hora que ela chegou lá, velho, e a gente tava debaixo de uma árvore, aí os meninos colocaram uma música romântica. Eu falei, poxa, velho, de onde é que tá saindo essa música? Só que os caras estavam em cima da árvore e eu não sabia. Nossa. Na hora que a gente se beijou, saiu uns 3 caras assim debaixo da árvore, que foi uma comemoração. Foi um momento especial assim pra nossa jornada. E ela gostou do coração da oferenda gospel. Foi meio estranho, ela não entendeu aquilo. Ela não entendeu muito o significado. Mas, Ela cara, falou, esse cara é especial. parece uma história muito engraçada, né? Mas eu quero voltar para uma questão. Deus como guardião do nosso destino. O que é que um pai ele dá para você? Ele dá propósito e destino. Deus uniu 2 pessoas que tinham a mesma coisa em comum. O lance com crianças, né? Interessante, você vai contar um pouco mais disso aí depois. E a gente trabalhou com crianças em risco. Quando a gente se formou na ETED, ficamos um bom tempo na Jocum, no abrigo, trabalhando no abrigo. E a gente pôde... Trabalhamos como educador social, tanto no abrigo como fora, na rua, né? Esse projeto Busca Resgata, ele acompanha algumas crianças que estão na rua. Porque o lance da rua tem muita criança. E nem todas conseguem ser amparadas por um serviço social. E algumas são acompanhadas na rua até poder ir para um serviço, seja um abrigo, seja uma casa lá. Então, leva um tempo para isso, né? Há a realidade do tráfico humano. Algumas das crianças que a gente acompanhava na rua, de repente, simplesmente, sumiu, desapareceu. Há a realidade do tráfico de drogas. Um dos meninos que eu guardo para mim, o Livinho, né? Ele já com 12 anos de idade, ele era traficante de drogas. Ele era pago com droga, né? E engraçado que a mãe dele procurou o serviço e o serviço não conseguia levar todos. Aí ela falou, nós não conseguimos levar todos os irmãos. Eu quero que você escolha o pior deles, o que está mais prejudicado. Ela falou, é o Lívio. E aí ele veio pra gente. E os outros ficaram lá, né? Então, naquele momento, naquela época da minha vida, Deus já me falava sobre isso. Quem ama não se alegra com a injustiça, mas se contenta com a verdade. E sempre foi um trabalho ali com crianças. Isso. Meu chamado espiritual é ser um evangelista. E isso é tão óbvio na minha vida que eu exercito mais o meu chamado fora da igreja do que dentro da igreja. Sim. E quem me vê muito ali na igreja, né? Tocando, cantando. Mas, cara, a maior parte do meu chamado eu exercito fora, por
por ter esse lance do evangelismo, né? Uhum. E isso é muito evidente. Deus me chamou para ir a esses lugares. Mas aí beleza, tu chegou na Jocum, fez o treinamento e serviu quantos anos? Eu acho que uns 2 anos. 2 anos na Jocum Recife. Isso. E aí começou a namorar, casou lá? Então, servindo na Jocum Recife, a gente foi servir no Piauí, no Rio Grande do Norte. Passamos muitos estados ali no Nordeste, né? E aí veio as palavras de que a gente ia casar. Eu fiz, a gente precisa casar, então vamos conhecer os seus pais. Eu conheci o meu sogro, né? 2 meses a gente casou. Então a gente namorou, noivou e casou em 10 meses. 10 meses. 10 meses. Eu tava namorando a Michele, aí ela precisava vir aqui pra São Paulo. Eu falei, pô, cara, eu tô só namorando a Michele, vai que ela chega lá e desiste de mim. Então, antes de ela ir, eu pedi ela em noivado. Então já adiantou muita coisa ali. Já deu uma segurada ali. Mas, cara, a gente sabia muito o que Deus ele tinha na nossa vida como casal e o propósito, né? Então chegamos, a gente ficou um tempo aqui na Jocum em Campinas, o que fez a ponte com Bola de Neve. E foi no Bola de Neve onde eu pude conhecer o serviço da Família Acolhedora. Conta pra gente o que é o Família Acolhedora e qual foi a tua experiência. A Família Acolhedora, ele é um projeto... Perdão, quem é da Família Acolhedora e me escutar falando projeto vai brigar comigo. A Família Acolhedora é um serviço, né? Uhum. Quando se torna serviço, ele sai do campo, por exemplo, de ONG, OSC. O serviço é algo municipal, alastrado em leis, que atua com base em um estatuto. E que estatuto é esse? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Que ano passado comemorou 30 anos. E foi uma cerimônia muito legal, onde eu tive o privilégio de, como Família Acolhedora, ser convidado para receber uma honraria pública na Câmara dos Vereadores. Legal. Onde eu, nordestino, recebi o título de cidadão emérito campineiro. Que legal, cara. Mas eu vou chegar até aí. Então, a Família Acolhedora é um serviço que atua em Campinas, e Campinas foi onde foi fundado esse serviço e foi levado para todo o Brasil. Não alcançamos todas as cidades, mas a maioria das cidades hoje tem um serviço de família acolhedora. Que legal. E como funciona? Uma criança que ela está sob medida protetiva, que é quando a criança ela é retirada dos seus familiares por situação de negação de direitos. Tem todos os direitos que envolvem uma criança, né? Sim. Quando um desse direito é negado, então a gente já pode considerar que ela está sob negligência. Certo. E caso você conheça algum tipo de criança que está passando por esse tipo de coisa, você pode acionar o conselho tutelar para que essa criança ela possa ser protegida. E quando há essa busca e apreensão, a criança ela vai para uma casa de acolhimento, onde chama-se casa de passagem, ela fica algumas horas lá, para que ela ou vá para uma família acolhedora, ou vá para um abrigo. Tá. Qual é a missão da família acolhedora aqui em Campinas? Hoje nós somos um grupo de cerca de 30 famílias, só que nós temos, se eu não me engano, nós somos 30 famílias, mas nós temos cerca de 600 crianças hoje em abrigo. E a família acolhedora, ela foi fundada por uma pessoa que é uma das minhas heroínas, que se chama Jane Valente. O nome dela é Jane Valente. Ela tem o nome Valente, né? Mas é porque ela é uma guerreira mesmo no serviço social. Ela foi quem encabeçou junto com outras pessoas. Para quem conhece a Zezé, uma dessas, e várias outras. Tem a Paula também na família acolhedora, que hoje ela é a diretora do Sapeca, que é uma das
é um dos braços da família acolhedora em Campinas, junto com o Conviver. E essas pessoas, elas conseguiram criar o estatuto, ser uma das fundadoras também do Estatuto da Criança, que atua juntamente com o serviço. Né? E uma criança, ela chega na família acolhedora para receber o acolhimento. Certo. Chama-se acolhimento institucional, quando a criança ela vai para um abrigo. Tá bom. E se chama acolhimento familiar quando ela vai para a casa da família acolhedora. Que são casais. Casais, famílias, isso. Eu saí da Jocum com o acolhimento institucional queimando aqui dentro do meu coração. Eu era um educador social no abrigo da base. Mas quando eu cheguei no Bola de Neve e os nossos pastores nos levaram para uma palestra de apresentação do serviço do Sapeca, cara, aquilo ali juntou a fome com a vontade de comer, a faca com queijo. Eu falei, pô, cara, minha vida tá nisso aí. Deus tem um destino para mim nesse serviço. Cara, eu me lembro que eu só olhei assim pra Michelle e ela olhou pra mim, a gente fez assim um pro outro. Falei, pô, mano, vamos entrar na família acolhedora. E a gente entrou e não olhou pra trás, velho. Fazem 3 anos que nós estamos no serviço e eu melhorei como pessoa totalmente. A minha maneira de ver o mundo, né? A minha visão das coisas. E Samuca, na prática, você recebe as crianças, né? Se cadastra e o casal recebe algumas crianças, ou uma criança, ou mais. Sim. E aí fica quanto tempo com essa criança e qual que é a rotina? Quais são as responsabilidades? Sim. Quando nós entramos na família acolhedora, a gente passou por um curso de formação, onde nesse curso de formação a gente é treinado para entender a parte jurídica que envolve uma criança e seus direitos e entender a parte prática. Mas um ser humano é um mundo, é uma situação totalmente complexa. A gente nunca foi preparado para situações que a gente viveu no cotidiano. Então, a nossa formação ela é contínua. 2 vezes no mês a gente vai lá no Sapeca e aí a gente pode conversar com o nosso pequeno grupo as situações diárias com a criança em acolhimento e aprender com a experiência do outro. E também com a equipe técnica do Sapeca, que, na minha opinião, são pessoas assim incríveis, né? Super-heróis na nossa sociedade que estão assim no seu serviço e nos ajudando também no acolhimento. Quando a criança ela entra na família acolhedora, tem todo um serviço que a envolve. A equipe técnica do Sapeca, juntamente com os outros serviços, elas vão tentar trabalhar na recuperação da família de origem. E é muito triste a taxa de recuperação, né? Que é muito pequena. Sim. É muito pequena. Porque, infelizmente, quando se chega na situação em que uma criança ela é retirada do convívio familiar, isso é algo muito sério, é porque a situação familiar dela já está muito prejudicada. Muito prejudicada. E de cada 10 casos, 9 está relacionado a problemas sociais causados pela droga, pelas drogas. Sim. Imagina. As drogas é a grande vilã, né? Que tira... Destitui, né? Destitui, isso. E nesse serviço, embora eu esteja lá 3 anos, eu ainda não consegui ver uma criança voltar para sua família de origem. Entendi. Então a criança sai e vai viver com a família acolhedora. Nesse meio tempo, existe um trabalho feito com a família para ver se essa família pode receber de volta as crianças, né? Sim. Legal. É um trabalho que envolve
É um trabalho incrível, cara. Eu sempre tive muito preconceito do funcionalismo público do nosso país. Mas quando eu conheci o Serviço de Assistência Social de Campinas, eu fiquei impressionado. Ver uma política pública que realmente funciona. Que legal. Né? E eu creio que isso foi uma desconstrução para mim e até para vocês de casa. Saber que tem coisas públicas que funcionam. É porque, pelo que tudo que você falou aí, Samuca, realmente são pessoas que colocam o coração. Né? Sim. Colocam o coração, o corpo e a alma. Né? E pessoas que, tipo assim, os conselheiros tutelares de Campinas, que são as pessoas que pegam o pior lance. Eles estão envolvidos na busca e apreensão. Ir lá retirar as crianças da sua casa. E tipo assim, os pais eles vão numa viatura e a criança vai em outra. É tipo, eu tenho que fazer o mal necessário. Isso. Né? O mal necessário. De todas as crianças que chegaram na casa de passagem, eu tenho uma amiga que trabalha lá, todas elas estavam traumatizadas. Algumas urinavam na roupa. Eu acho que é uma situação até delicada para os policiais de Campinas. A guarda municipal, quando vai fazer essa busca e apreensão. Legal. No próprio processo de adoção, né, quando você acessa o perfil das crianças, você vê que, vamos supor que num banco de dados existem lá 250, 300 crianças. E conforme você vai passando os perfis dessas crianças, sem exceção, eu acho que 99,99% faz acompanhamento com psicólogos. Sim, sim. É obrigatório esse acompanhamento. Então tudo começou com um casal de irmãos, que foram as primeiras crianças que nós acolhemos. Legal. Por 2 meses. A gente começou sendo família de apoio. Eles iam passar um fim de semana na nossa casa. E aí o Covid estourou. Meu Deus. E o que aconteceu? Que eu peguei o Covid e as crianças também. A gente se confinou junto. Aí ficou. E acabamos ficando juntos. Até onde eu sei, foi um caso em que a justiça permitiu a separação para cada um ser adotado por uma família diferente. É comum que isso não aconteça. Sim. Que se separem irmãos. Mas eles foram adotados e devolvidos 2 vezes. É uma triste realidade, mas que infelizmente acontece. Né? Não são todos os casos de adoção que dá certo. Sim. Isso por vários motivos que também não me cabe falar aqui, porque são questões pessoais. Então acolhemos as 2 crianças. Como é que foi essa experiência? Cara, de Difícil. início a gente não sabia meio como fazer. Eu fiz, mano, fui educador social de criança de abrigo. Mas os meninos lá, velho, eram crianças muito maduras que já... Quantos anos? Eu quase que falo o nome dele, mas eu não posso, porque existe um sigilo que protege essas crianças. O menininho tinha 4 anos e a menina tinha 7. E eles tinham um irmão de 1 ano e meio, mais ou menos. Cada um deles foram separados e foram adotados por famílias diferentes. E foi muito legal a experiência. Em algumas semanas, a gente encontrou a nossa frequência, convívio. A nossa conexão, sabe? Cada um tava ligado numa frequência assim, a gente encontrou a nossa vibe juntos. Tem muita gente que fala, quando vai adotar, quando vai acolher, e aí, Samuel, você tem algum conselho? Cara, você vai encontrar a sua vibe, a sua conexão com a criança, velho. E foi uma experiência muito boa, muito legal. E aí encontrou a vibe, como que é na hora de falar tchau, né? Então, cara, é amargo. Eu imagino. É amargo. Qual é a lógica, Samuel, de você receber uma criança na sua casa e cuidar por um tempo, apegar, amar, Exato. ligar a alma
E esse cuidar por um tempo, às vezes são meses, né, Samuca? Porque Meses. a última criança foi um ano. Um ano. Tipo assim, qual é a lógica disso? E aí, caro ouvinte, quem ama não se alegra com a injustiça, mas se contenta com a verdade. Vocês vão me ver até falar isso mais vezes aqui, esse versículo. Uma criança que ela está num ciclo de injustiça social, negação de direitos, desnutrição. Quando uma criança ela é tirada da sua família é porque a vida dela corre risco por estar com o seu parente de origem. É uma realidade, é. Na hora que ela é tirada disso e ela vem para uma família acolhedora, ela passa a ser protegida. Certo? Uhum. E quando ela é adotada, ela vai embora, ela continua sendo protegida. A gente na família acolhedora tem uma frase que é muito interessante. A tempestade passa, mas a vida continua. Ela está aqui na tempestade. Por isso que o símbolo da família acolhedora é um guarda-chuva. A gente é aquele guarda-chuva caloroso que protege da tempestade. Sim. Toda criança ela é adotada depois do tempo com a família acolhedora ou não? Ela pode voltar para o abrigo? Ela pode voltar para o abrigo. Aconteceu isso com a gente. Mas eu vou explicar isso para vocês também. Então, quando a criança está nesse ciclo de injustiça e ela passa a ser protegida, ela continua sendo protegida. Sim. Mas e as outras que estão nesse ciclo de injustiça? Então, quem ama não se alegra com a injustiça, mas se contenta com a verdade. Se o amor está em mim, eu tenho que ser uma resposta contra a injustiça. Uhum. Então, esse é o propósito da família acolhedora, e isso é incrível. É você ser uma resposta contra a injustiça. É você deixar ir como um ato de amor e você acolher outra criança que vai chegar totalmente fragilizada, mas vai melhorar, a gente vai comemorar junto as vitórias, a gente vai comemorar junto tudo, né? E aí, essas duas crianças foram embora, e aí veio o caso mais difícil do Sapeca nas nossas mãos. Aí tem gente que fala assim, foi o caso mais difícil que Campinas já teve na família acolhedora. Por quê? Foram crianças que foram acolhidas e devolvidas. Elas foram acolhidas por uma família acolhedora e não deu certo. Levou ao desacolhimento. E aí elas vieram pra gente. Mas é algo que sensibiliza as pessoas. Mas eram crianças que vieram muito prejudicadas por conta de violência sexual. Cometida pelo padrasto, né? Houve um abuso. Isso. Aconteceram coisas muito complicadas que não dá pra gente falar aqui. Mas ia chegar na nossa mão assim um caso muito fácil, muito top, uma criança de 3 anos, maravilhoso. E essas duas crianças, fui, pô, cara, essas crianças foram acolhidas por uma família acolhedora que não deu conta. E era um casal, e eram pessoas assim que estavam muito tempo no serviço. E ainda hoje ainda está. E eles eram os meus exemplos ali. Eu falei, pô, cara, eu não sou que nem aquela pessoa. E aí eu cheguei pro meu líder e ele falou, cara, qual que Jesus ia topar? Tipo assim, qual que ele aceitaria? É o que ninguém quer, né? Ele fez, ele falou, meu, você já foi a pessoa que ninguém quis, né? E ele quis você. Então, cara, Deus vai te dar a graça, mano. E aí a gente, beleza, nós vamos acolher. Gêmeos, 8 anos de idade, ambos com esse histórico. O menininho tinha TDAH, que é hiperatividade. E no começo foi muito difícil, mas a gente encontrou a nossa vibe. Posso te fazer uma pergunta? Sim. A família acolhedora, ela é responsável pelo sustento das crianças ou ela recebe alguma ajuda de custo? Sim. Recebemos uma ajuda de custo que é para gastos exclusivos com a criança, né? E essa ajuda de custo pode se estender, porque
a maioria das crianças elas têm que fazer consultas com um psicólogo, né? E aí grande parte dessa ajuda de custo já vai. Mas uma coisa que eu posso falar dentro disso é que eu também me impressionei com o serviço de proteção à criança. Uma criança institucional, né, como assim se fala. Uma criança que o Estado quem cuida. Ela tem que receber todos os serviços públicos. Então a gente não tinha dificuldade para levar ela a uma escola pública, a uma creche pública, a um serviço de assistência, hospital. Uhum. Cara, era tudo muito fácil, velho, pra criança que tava nesse serviço, né? E tudo funcionava. Legal. Porque é apresentado um documento onde diz que essa criança ela está sobre Proteção, sobre acolhimento. acolhimento. Legal. Isso. Legal. Então, quando chegou os gêmeos, né? A gente fala a família. Foi desafiador. Primeiro porque essa criança ela passava por algumas coisas bem difíceis para uma criança passar, né? Espancamento, todo tipo de coisa. E era muito recente aquilo para eles. E qual era a maneira deles protestar, né? É com a birra. Então, domínio próprio, tive que buscar todos os dias. Teve um dia que eu liguei pro meu pai e falei assim: ô pai, eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu fiz você ir na escola por conta do meu mau comportamento. Porque essa semana eu tive que ir 3 vezes lá. Nossa. E o menininho, ele tinha alguns acessos de raiva e ele não conseguia ficar muito tempo naquelas ONGs que a criança fica no contraturno, né? Ele conseguiu ser expulso de 2 enquanto tava com a gente. Caramba. Chegou um certo dia lá, eu fiz: e aí, cara? De novo? Ele falou: pô, pai, fui demitido. Nossa. Cara, mas uma coisa que Deus ele falou muito comigo é sobre o amor. É muito legal ser família cuidadora. Puxa, que coração você tem, né? Mas, cara, não tem nada de beleza estar ali naqueles momentos difíceis ali com a criança. Sim. É onde o amor é colocado em questão. E eu me achando, eu falei: mas Deus, eu chamo ele de menininho porque eu não posso falar o nome dele. O menininho lá vacilou de novo na escola, foi expulso. Ele não tá conseguindo. Aí Deus falou assim: ele tem um coração melhor que o seu. Aí eu falei: impossível, Deus. Impossível. Ele não consegue obedecer. Ele fez: ele tem um coração melhor que o seu, porque quando ele falha com você, você não consegue perdoá-lo. Mas quando você falha com ele, ele te perdoa na hora. Caramba, né? Eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, desse meu coração aqui, que eu tô igual o... a gente brinca, né? O irmão Tony Ramos, que é aquele crente que tem um coração peludo. Será que a gente vai ser processado com alguma piada? Né? Não vai, brincadeira. Não. E o mais incrível é que durante esse acolhimento, as crianças foram tendo liberdade para falar coisas com a gente, coisas muito difíceis até de falar aqui. Uhum. E juntamente com a equipe do Sapeca, a gente entendeu que a melhor medida para as crianças era ir para o acolhimento institucional. Para que eles pudessem ter ser melhor atendidos lá. A rotina que eles iam ter que ir no psicólogo, para a gente era muito difícil. Eles tiveram uma experiência familiar tão prejudicada que o acolhimento familiar não era mais indicado no caso deles. Nossa, cara. Só que foi esse acolhimento que nos levou a receber o título de cidadão emérito pela Câmara dos Vereadores de Campinas.
eu me lembro que foi muito difícil tudo que a gente tava ali, mas as crianças melhoraram muito. Mas tiveram que ir pro abrigo. Né? Caramba. Porque talvez eles tinham essa num contexto psicológico, Sim. eles tinham esse trauma, essa barreira, né, da instituição família. Certo. Né? O menininho, ele amava estar comigo e com a minha esposa de uma maneira que ele não conseguia mais ir à escola. Por exemplo, ele se sentiu tão protegido de estar na nossa casa que ele não conseguia ir à escola. Mas de acordo com o Estatuto da Criança, qual o direito da criança? Cultura, escola. Ele não estava conseguindo ir na escola, né? Uhum. Então a gente tomou a decisão de retirar ele do serviço na parte da manhã e dar ele tempo de qualidade e ficar só com a escola à tarde. Uhum. Só que com o tempo ele começou a ir para a escola e não conseguia ficar lá, mesmo com a quantidade absurda de medicamentos que ele tomava. Ele ficava até alegre assim demais. Mas ele não conseguia de fato ficar na escola, então, sem escola pela manhã e à tarde, ele praticamente não iria estudar. E a menininha, ela não passava pelo tipo de violência e espancamento que ele passava. Ela recebia um bom tratamento. Mas em compensação, eu pensei em falar algo que eu não podia, mas ela recebia esse bom tratamento, mas ela passava pela violência sexual. Uhum. Só que ela não entendia que aquilo era horroroso. Sim. Entendeu? Talvez na mente inocente dela era uma forma de carinho, né? É uma forma de carinho. Quantos anos ela tinha? 8 anos. Tudo isso desde os 6. E ela não entendia isso, né? E quando ela foi retirada daquilo de privilégios, então a gente chegou, né? Ela não conseguiu se encaixar bem no acolhimento familiar. E a gente não era a primeira família acolhedora que estava tomando, que ia ficar com eles. Eles foram para outras famílias acolhedoras que também não conseguiu dar continuidade por conta disso. Então acabou saindo do serviço de acolhimento familiar para o institucional. Até hoje, onde eu sei, as crianças ainda estão no abrigo. Sim. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu é que não é novidade para ninguém que a gente é do Bola de Neve. Não. E ia ter a festa julina do Bola. E a minha esposa era no Ministério Infantil. Eles estavam arrumando a festa julina com todos aqueles brinquedos maravilhosos que estavam ali para as crianças brincar. E no dia seguinte as crianças iam pro abrigo. E aí, na cabecinha dele, ele falou, pô, cara, eu já fui para tanta família e não deu certo. Aí vou ter que ir para mais um lugar. E aí ele tava chorando muito, chorando o tempo todo. Só que ele não conseguia falar que era por conta que isso estava acontecendo de novo na vida dele, de sair. Ele falava que era por conta que não ia brincar no brinquedo. Aí eu cheguei para ele e falei, eu creio que Jesus pode te levar nesse brinquedo. Vamos orar? E é engraçado que ele era uma criança que não cantava, cara. Mas ele estava tão triste que ele começou a cantar da tristeza que ele estava. Foi uma das noites mais tristes que eu vi na minha vida. Mas eu falei com ele assim, ó, vamos orar que Jesus pode te levar nessa festa, você brincar nesse brinquedo. Aí ali a gente orou, só que eu não tinha fé, cara. Eu só queria ajudar ele a passar por aquilo, aquela noite. Aí de repente eu tô lá no Bola, aí de repente chegaram e falaram, ó, os meninos que estavam com vocês, eles estão lá na frente. Eu fiz impossível, cara, porque eles foram pro abrigo. Aí eu fiz, então, de todos os abrigos de Campinas, o Bola escolheu um para trazer para vir para a festa e escolheram os deles. Então eles chegaram hoje, pela manhã, e hoje à tarde eles vieram para a festa do Bola. Caraca. Aí de repente ele tava lá na fila, eu falei, ei pai, eu orei e Jesus me trouxe.
Falei, caramba, Você tá de mano. sacanagem. Olha isso, cara. Cara, a oração de uma criança. Tipo assim, cara, ele tinha tanta fé e eu não tinha fé nenhuma, porque qual era a chance daquilo acontecer? De todos os abrigos que tem em Campinas, o serviço de assistência social da nossa igreja ficou orando para saber um. Deus falou que era aquele, escolheram aquele para vir para a festa. Então eu fiz, nossa, Cara, poderoso mesmo. poderoso. E isso é uma das inúmeras experiências que eu tive com as crianças. Tipo Quanto assim, tempo você passou com elas? foram 9 meses. 9 meses com essa. 9 meses. 9 meses. Uma gestação, hein, cara? Ó. Uma gestação. E foi muito especial. E aí a gente foi convidado para falar no gabinete do prefeito sobre acolhimento familiar, sobre esse acolhimento. Fomos convidados para receber o título de cidadão emérito campineiro, lá na Câmara dos Vereadores. Que legal. E o serviço social o serviço social de Campinas me brilha os olhos por conta disso. Sim. Nós somos a cidade modelo para o nosso país e o pessoal da família acolhedora aqui são embaixadores da família acolhedora em outras cidades. É algo que a gente Poderoso, legal. exporta de Campinas. Caramba, não? A gente é a cidade modelo para isso. Ô Samuca, depois da experiência com esse casal, vocês receberam mais Sim. crianças? Faz 2 meses que a criança estava com a gente, se foi. Ainda me dá vontade de chorar. Mas foi algo incrível, cara. Foi algo espetacular. Uma criança. Uma menininha de 4 anos. Ficou com a gente 1 ano. Foi muito especial. Foi uma criança que foi curada, assim, pelo amor, sabe? Que passar o que ela passou... Ela viu o pai ir a óbito na sua frente. Quando a mãe dela estava defendendo a vida dela. Estava defendendo a sua própria vida, né? Em legítima defesa. Não tem outra maneira de contar isso, né? Sim. Que a mãe, em legítima defesa, salvou a vida das duas do pai. E alguns dias depois que isso aconteceu, ela veio pra gente. Nossa. E ela só conseguia falar 2 palavras. Tá bom e tá tudo bem. Tá bom, tá tudo bem. O que é que você quer comer? Esse ou esse? Tá bom, tá tudo bem. Tudo bem. Dormia por ela veio pra gente como um bebezinho, né? Porque o bebezinho só dorme 2, 3 horas. Era isso que ela dormia e acordava com um pesadelo. E aquilo me tocou muito, mas eu nunca tive preconceito da história dela. De também falar que o pai dela era uma pessoa horrível. Tipo assim, onde é que tá o meu pai? Ela foi pro céu. Não sei se foi. Mas, cara, ela já perdeu tanta coisa porque ela precisa saber que, com todo respeito a quem conhece o pai, era uma pessoa horrível. Claro. Né? E ela ligava pro céu pra falar com o pai, eu dava meu telefone, eu fiz, tá bom, então liga pro céu. Ela pegava o celular e ficava ligando e falava com ele. Porque, cara, pra criança, mesmo que essa pessoa fosse uma pessoa horrível, era o pai dela. Era o pai dela. Não muda, não muda. Né? E ela não entendia tudo aquilo que acontecia. A criança, ela não entende a violência que muitas vezes ela passa. Sim. E ela chegou pra gente e, cara, foi incrível estar com ela. E faz 2 meses que ela foi adotada. Que legal. A gente acompanhou o desenvolvimento dela e ela se tornou, assim, uma criança cheia de identidade. Ah, eu gosto disso. Eu não gosto daquilo. Ah, eu quero brincar com você. Ah, eu não quero brincar com você, não sou sua amiga. Ela não tinha nenhuma vontade de nada, sabe? E depois ela desenvolveu identidade, foi incrível. A gente viu ela se desenvolver muito rápido. Com 5 meses ela recebeu alta da psicóloga porque não tinha traumas. Já estava tratada. Não tem o que fazer, a menina é excepcional. Nenhuma dificuldade motora, mecânica, emocional. Não tem nada que fazer senão dar alta para ela. Uhum. E foi o amor. O amor, ele desarma as pessoas.
O amor, ele melhora. Quando a gente dá amor, a gente tanto melhora a pessoa como a gente melhora a gente. Total. É incrível. E, birra. Cara, paciência. Hoje eu tenho um prazer de poder trabalhar na formação de novas famílias acolhedoras, né? E aí eu cheguei lá, né? Qualidades de um bom acolhedor. Bondade, benignidade, paciência, domínio Tudo próprio. bíblico. Frutos do Espírito. E engraçado que eu falei isso, eu falei, pô, como esse cara fala bem, né? O cara falou tudo. Ou seja, não tem nada de novo aqui, é frutos do Espírito. Aí a galera, é coisa de Bíblia. Não tem, cara, não tem segredo. Não tem segredo. Até os gêmeos, né? Todas as crianças eu tive a alegria de, na noite em que elas vão embora, eu fazer a oração de convidar para Jesus entrar no coração. E é muito emocionante falar disso, porque tanto os gêmeos como ela falou, não, Jesus já mora no meu coração. Eu não preciso convidar. A gente que tem isso, né? Convidar Jesus. Não, Jesus já mora no meu coração, né? E a gente até brincava com ela de falar em línguas. Aí eu falava em línguas, ela repetia o que eu falava e a gente dava risada. E, cara, aquilo ali foi muito impactante para essa criança. Ela foi adotada. Chegou um momento que eu tive que liberar ela para ir. Quando ela ia na vara da infância para conhecer a mãe nova, e a juíza, ela não queria sair do carro, e ela lutava, ela protestava, ela se agarrava assim no cinto. Mentira, ninguém vai me levar daqui. Aí eu chegava, você precisa conhecer a mamãe nova, a juíza, as amigas da juíza. Você vai? Ela falou, vou, tá bom, papai, eu vou. Chegar lá, eu vou. Chegava lá na hora, ela, vou não, ninguém me tira daqui. Ela lutava. Aí a minha esposa conversou comigo e falou, minha esposa falou, Samuel, não tá dando certo porque você não liberou ela no espírito. Você não abençoou ela para. Você é um tipo de pai para ela. Você tem que liberar ela. E aí eu fiz, Jesus, eu vou aceitar essa perda. Essa menininha, ela vai. Eu achava que ia ficar para sempre na minha cabeça. É a maior cilada que alguém poderia acreditar, né? Eu achava também que não seria tão rápido, 1 ano. Mas eu falei, Jesus, assim como o Senhor teve um destino para mim, o Senhor tem para ela. Então eu libero ela para ela ir. Eu aceito isso. Aí eu cheguei, Lila, corta de novo. Cheguei para ela e falei, a juíza encontrou uma mamãe nova para você. E eu e a Michelle, a gente ficou até aqui. A gente estava cuidando de você para que essa mamãe nova chegasse. E a gente sempre contava para ela à noite a história da princesa, que morava num castelo. Aí que tinha uma pessoa que estava procurando uma rainha para ela. Aí a gente chegou e falei, essa rainha chegou. Que é uma mãe solteira, que tem um filho e tal. Essa rainha chegou. Aí eu falei, mas papai, eu não quero ir. Eu quero ficar aqui com você e minha mãe. Era muito real pra gente ser pai e mãe dela e ela ser nossa filha. Eu falei, mas esse é o nosso papel, até aqui. A sua mamãe nova chegou. Ela falou assim, papai, ela é a minha mãe nova, né? Então tá bom. Cara, na hora, eu só precisei falar isso uma vez. Ela sabia que tinha um destino ali com aquela pessoa. Ela foi e ela não olhou pra trás, velho. Foi a maior lição da minha vida. Eu sei que eu tenho um destino com aquilo, eu não vou olhar pra trás. Foi muito legal o que aconteceu lá atrás, a ajuda que eu recebi. Mas o meu destino tá ali, eu não vou olhar pra trás. Eu não acreditava nesse lance de amor à primeira vista, mas ela e a mãe adotiva se amaram assim. E ela via que ela tinha um destino, não olhou para trás. E no dia que elas
no último dia dela com a gente foi até o SAPECA, que é o serviço que ampara as crianças, né? E tava todo mundo chorando. Eu falei, pô, quando eu tô chorando, velho? Eu sou o que mais chora. E ali eu não tava chorando porque parecia muito certo deixar ela aí. E aí Legal. a voz de Deus disparou assim no meu ouvido, ó. Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Foi tudo agradável, sabe? Cara, Ela quis, muito forte. a mãe quis, foi na hora certa. Muito E vocês poderoso, entenderam que cara. tinha que liberar. Foi Cara, muito agradável, forte, foi leve. cara. Muito forte, cara. E, tipo assim, ela foi, fica aquela lembrança gostosa, mas é agradável. É agradável. É isso. Cara, muito poderoso, Samuca. É. Que história legal, cara. É. E tipo assim, saber que a criança vai estar protegida, né? Hoje temos uma missão. Cerca de 600 crianças em abrigo em Campinas. Porque o serviço de família acolhedora existe. Porque foi comprovado cientificamente que uma criança ela não consegue se desenvolver fora do âmbito familiar. Foi colocado uma criança que foi criada com seus pais, uma que foi criada pela família acolhedora e uma que viveu no abrigo desde o nascimento. E na neurociência hoje se fala de podas neurais. E essa criança que viveu no abrigo, nada contra o acolhimento institucional, ela tinha muitas podas neurais. Na hora que colocavam tarefas onde elas eram estimuladas, o cérebro de uma ficava super aceso, o cérebro de outra ficava super aceso, o cérebro da outra não conseguia acender tanto. E a gente fez até um trabalho no abrigo. Conversei com um menino de 16 anos de idade, que estava lá desde os 8 anos de idade. E eu fiz, cara, é um presente de Natal, velho, pra você. Você pode escolher o que você quiser. Ele falou, não quero nada não. Eu falei, cara, mas você pode escolher o que você quiser, velho. Pede um videogame. Eu fiz, não, já tenho aqui as coisas, o videogame aqui. Ele divide o videogame com 30 crianças. Ele não queria um pra ele. Roupa. Não, eu tenho a minha roupa. No abrigo, você tem a sua roupa, mas beleza. Todos têm a mesma roupa em comum. Todos têm o mesmo brinquedo em comum. Todos têm o mesmo sapato em comum. Depois que você for, as suas coisas que você usou vai ficar pro outro que vai chegar. É assim. E a grande questão da identidade. Um pai, ele dá destino e propósito. Seja um pai biológico ou um pai acolhedor. Eu entreguei o destino dela para ir para aquela mãe adotiva. Eu fui o provedor do destino dela. Né? Então essa é a grande missão de um pai. Eu vou ser pai daqui a alguns dias, mas eu pude ter essa experiência antes do tempo, de entender a minha missão como pai. Ser um provedor de destino e propósito. Sim. Destino e propósito. Muito legal, cara. Destino e propósito. Ô Samuca, mudando um pouquinho, né, de pato pra ganso. Me conta da experiência ou das experiências com o Espírito Santo que mais te marcaram, cara. Mano. O doce Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi muito importante no meu processo de cura. E o Evangelho, para mim, ele tem três pilares extremamente importantes. Se você tirar um, os outros não se sustentam. Eu vou falar o que eu entendo, tá? Perdão, justificação e nova criação. Isso é a coisa mais importante. E você sabe, o Rodrigo tá careca de saber. Desculpa a brincadeira. Mas quem que convence um homem dessas três coisas? Espírito Santo. Espírito Santo, totalmente. O Espírito Santo. E eu é um cara que eu usei muita droga, fiz muita besteira, falhei totalmente sem Jesus, com a minha família e com as pessoas que eu amava.
Quando eu falo de perdão, significa que eu fui perdoado das minhas ofensas, né? E o que o Espírito Santo me convenceu foi algo muito interessante, né? Ele escreveu as nossas sentenças e rasgou a cédula da nossa dívida. Então, cara, o Espírito Santo me mostrou, tipo assim, ó, Jesus, cara, escrevendo nele assim, ó. Viciado, ladrão, usurpador, mentiroso, tudo meu assim, e indo pra cruz assim, ó, ser crucificado. O Espírito Santo me mostrou isso. Então, cara, eu fui perdoado, cara, ele rasgou, né? E quando eu sou perdoado, todo aquele peso daqui cai no chão. Mas tão legal quanto ser perdoado é você ser justificado. Quando eu sou justificado, é declarado que eu não tenho culpa. Samuel, é o seguinte, você fez coisa muito feia, cara. Mas é o seguinte, você foi declarado sem culpa. E sabe qual é o mais massa disso? É que eu não sou justificado, eu não sou só declarado sem culpa. Eu sou declarado justo diante de Deus. Justificado. E agora, além de ser justificado, eu posso me apresentar a Ele numa situação favorável. O favor de Deus está sobre mim. Achegai-vos, pois, diante do trono da graça, com toda a ousadia, não para ser julgado, mas para ser ajudado, pois nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Imagina que é você chegar num tribunal, você culpado, mas você chegar para ser ajudado. Você ser declarado sem culpa e você ser declarado justo. E a nova criação. Quando eu usava drogas, eu era totalmente escravo de Satanás. Eu não tinha segunda opção. Samuel, faça isso. Eu era rendido aos meus prazeres, aos meus desejos que me escravizavam. Ah, você vai usar cocaína. Não, vou usar cocaína então. Você vai se largar e se delargar na pornografia. Então, eram meus prazeres que me governavam. E essa nova natureza me tornava escravo. Mas quando eu sou feito nova criatura, essa antiga natureza ela é arrancada de mim. Para que eu seja feito uma nova criação. E aquela natureza velha, corrupta, feita à imagem e semelhança de Adão, é trocada por uma nova criação feita à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Sim. E aquela mente escrava é trocada pela mente de Cristo. A mente liberta, a mente do filho da promessa. O filho da escravidão vaza, entra o filho da promessa. O destino. E sabe qual é o mais legal disso? É que essa nova natureza, que era escrava, é retirada. Então, cara, quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, automaticamente eu fui feito uma nova pessoa. Liberta. Na hora que o diabo chegava assim, aqui, Samuel, o banquete você sempre quis. Parceiro, é o seguinte, vem amanhã que hoje eu não quero não. E era muito gostoso poder dizer não para as minhas tentações. Significava que eu deixei de ser tentado? Não. Significava que eu não teria prazer naquilo se eu fizesse? Não. Mas agora eu tinha uma nova vida. E Jesus ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho físico. O caminho é andar como Jesus andou. Mas quem é a pessoa que nos dá a graça para andar como Jesus? O Espírito Santo. Baseado nessas três verdades. Perdão, justificação, nova criação. Então isso para mim foi o novo nascimento. E a coisa mais legal que eu pude sentir na minha vida foi o dia que eu me lembro de ter a sensação de ter nascido de novo. É tipo assim, eu fui lavado pela palavra, eu fui lavado, de repente, pô, nasci de novo, voltei a ser criança. Jesus amaciou a minha consciência. De repente todo o peso e toda a culpa foi retirado. Sim.
E como é que isso veio? Eu li a Bíblia e tinha um convencimento histórico de Jesus. Eu vim de uma denominação histórica. Lá no Nordeste, não posso falar isso. Vou ferir os meus amigos que são cristãos e ai de mim falar mal da noiva de Cristo. Mas bem fria, bem fria. Eu falo assim, pô, cara, eu preciso ser batizado de novo, velho, porque eu fui batizado com pouca água. O cara chegou, pegou um pouquinho de água, jogou assim na minha testa. Quer ser batizado igual os meus irmãos do bola, assim, ó. Joga tudo. Sepultado, sabe? Tudo. Imersão. Eu tava vendo, só um parênteses. Sim. Lá no passado, um vídeo no YouTube de uma galera no bola sendo batizado no tobogã. Que legal. Descia o tobogã assim, ó. Aí, né, chegava na água na piscina, ficava totalmente debaixo da água e pronto, batizado. Eu tenho inveja gospel disso. Mas eu entendo que Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida e é disso que eu me orgulho. Mas eu me lembro de ser cheio pelo Espírito Santo lá na Jocum. Legal. Cheguei estragado, cara, zoado. Só sentia cheiro de sangue no nariz. Eu cheguei com um estoque de maconha lá na base. E, pô, cara, aqui é uma selva, mano. E na hora que chegar a noite eu vou lá, velho. E eu dormi a primeira noite na base e não senti paz de fazer aquilo. E eu fui fazer o que eu costumava fazer. Fui pra praia. E chegar lá eu ia fazer o que eu sempre fiz. Fumar. Se eu ficasse livre do tóxico, ficar só com psicodélico, era mais fácil de lidar do que ser viciado de tudo. E lá na praia, o Senhor falou comigo. Samuel, é o seguinte. Voz audível na minha consciência. Quando ele fala, é impossível não saber que é ele. Se você jogar isso no mar, eu vou mudar a sua vida. Peguei tudo que estava comigo, fui lá perto da praia. Sentido por fazer aquilo. Joguei no mar. Vontade passou? Não. Em algumas semanas eu comecei o meu processo, apanhando da palavra de Deus todos os dias, sendo nocauteado, com amor, com a esperança, com a confiança. Eu me lembro que tinha um discipulador meu que ele ficou na minha responsabilidade, cara. E eu não conseguia engatar no negócio, não conseguia chegar nas horas, não conseguia ir para a aula, nem queria. E aí eu tomava umas disciplinas, e a disciplina tipo eu lavar a louça. Eu fui fazer disciplina, se quiser mandar embora, manda embora, vocês vão ser o primeiro a fazer isso. Vocês não falaram que topava de eu ficar aqui, que eu tava muito mau caráter, né? E ele falou assim, Juan é o nome dele. Samuel, é o seguinte, quando você tomar uma disciplina, velho, e você não for, eu vou fazer no seu lugar que você vai ter pena de mim e você vai tomar jeito. Seu caba safado, sem vergonha. Ele falou assim, e eu não acreditei. E chegou um dia que a disciplina que eu tomei era lavar a louça de todos os missionários, tipo assim, lavar as panelonas, não era nem a minha escala. E tava o Juan lá, velho, lavando. Eu falei, Juan, você tá louco, mano? Não precisa não, se eu não me importo, pra que você vai se importar? Ele falou, cara, eu tô fazendo isso aqui porque foi exatamente o que Jesus fez. Ele fez a sua disciplina no seu lugar. Na hora que ele falou isso, a minha mente explodiu, cara, ferveu. Eu entendi, cara, Jesus ocupou o meu lugar, velho. Eu saí pro mato pra orar. Fiz, cara, não vou perder mais nenhuma disciplina. Se Jesus morreu por mim, eu preciso dar jeito, velho. Eu preciso dar jeito. E ali foi uma experiência muito forte de convencimento da palavra. Mas teve um dia, cara, que foi o mais top. É o impossível de esquecer. Foi o dia que eu fui cheio. O batismo de fogo do Espírito Santo. Cara. Tava lá na base, chorando. Jesus, me ajuda, eu tô aqui. Eu sou meio bizonho. E chorando, e orando, e sofrendo. A galera me dava bom dia, eu tratava mal, porque eu tava numa abstinência, cara, e sofrido, e meu corpo tava sendo castigado por dizer não às drogas. O meu corpo tava se vingando de mim, velho. Isso é abstinência.
Isso é abstinência. Uhum. E aí eu orando. Cara, de repente eu sentia muito cheiro de sangue no nariz, cheiro de uma flor, cara, um perfume indizível, um perfume maravilhoso e aquele cheiro como nenhum outro senti na vida. Era como se uma pessoa tivesse pegado um perfume, tivesse botado dentro do meu nariz e pô! E ali eu fui curado, cara, e aquela foi a linguagem do Espírito Santo, aquele perfume. Só que eu senti uma presença naquele lugar. E aí eu fechei o olho, também não consegui abrir o olho, fiquei meio que assustado, e meio que alegre, e meio que chorando, e meio que impactado, e aí eu comecei a falar, aí falava em línguas, aí ficava assustado porque estava falando em línguas, e falava em mais línguas. Fiquei horas naquilo ali, sendo cheio, e tinha uns dois amigos meus lá, o Ronaldo e o outro. O Ronaldo virou pastor da Lagoinha lá em Campina Grande. E, cara, ali eu fui cheio pelo Espírito Santo. Simplesmente assim. Levantei dessa experiência para nunca mais ser o mesmo. E hoje é muito natural para mim falar das coisas. Olha como eu sou um evangelista. Tudo acaba nisso. Perdão, justificação, nova criação. Chega um mestre lá, fala as coisas mais top. O Luciano Subirá da vida, né? Que é Subirá, subiu de nível. Subirá. Tudo que ele fala pra mim é legal. Perdão, justificação, nova criação. Né? E é isso que eu levo pra minha vida hoje. Novo nascimento. Hoje eu tenho a graça para fazer o serviço da família acolhedora, não é porque eu sou bom. Toda a bondade que eu aprendi com Jesus. Mas porque quando eu tô acolhendo, é Jesus através de mim acolhendo aquelas crianças. E o amor deles por ela é consumidor, cara. É consumidor. Tem muito, eu tava lá no Recife e falei uma vez assim, Senhor, o Senhor é o pai dos órfãos, marido das viúvas. Quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa aí por essas crianças? E tipo assim, por isso que é necessário que Jesus venha com a sua justiça. Eu falei, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer algo por essas crianças? Jesus falou para mim, é exatamente isso que eu vou fazer, Samuel. Você é quem vai fazer algo através de mim para elas. Eu tenho que entender na minha vida que é onde eu chegar, o reino de Deus. Venha o teu reino. Senhor Jesus, venha o teu reino. Beleza, então vai lá, você é o meu reino. É a justiça chegando para o injustiçado. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E essa fome de justiça, ela só aumenta. Né? Muitos cristãos, eu não conseguiria ser família acolhedora. A adoção é a maneira pela qual nós somos aceitos por Deus. Então nós somos a maior representação desse amor adotivo. Né? Nós somos a maior referência disso, do amor adotivo. Sim. E, cara, eu vou levar isso pra sempre na minha vida. A nossa filha, a Zoe, vai ser uma acolhedora. Que legal. A minha meta é, tipo assim, agora vou ficar uns 2 anos assim, cuidando dela, trabalhando na família acolhedora, na formação de novos acolhedores. Mas ela vai ser nós seremos uma família acolhedora juntos. Sim. Né? Um dia também adotar. Eu creio que é a maneira pela qual Deus não vai usar. Fala assim, de cada 10 crianças. Eu ia falar uma coisa que eu não deveria sobre homossexuais, né? De cada 10 crianças, 6 são adotados por homossexuais. Mas não é legal falar isso aqui. Então, enfim. Enfim. Mas, tipo assim. Não, mas é um dado interessante. É um dado interessante pra gente refletir. A gente, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ser realista.
Se isso acontece, é porque os cristãos não estão fazendo a sua devida parte. Nós falamos tanto de evangelho, nós falamos tanto de salvação, nós falamos tanto de amar o próximo como a ti mesmo. Mas e na prática? Na prática. E na prática? E na teoria é fácil, meu amigo. Na teoria é fácil eu chegar a falar para você, Jesus te ama. Mas na prática, para eu te amar, é difícil. Entendeu? A única maneira das pessoas conhecerem o amor de Deus é através da nossa prática. E tipo assim, se você é um cristão, mas quem ama não se alegra com a injustiça, mas se contenta com a verdade, você tem que ser uma resposta para injustiça. Sim. Nisso conhecerão o Criador, né? Nisso conhecerão o amor de Deus. A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Sim. Então tem que ser muito mais prático. A nossa maior parte do nosso chamado vai ser fora da igreja. Da igreja. Com certeza. Se eu sei do bem que tem que fazer e eu não faço, eu estou em pecado. Exatamente. Agora, por que Cristo falou tanto nessa questão da criança? Vamos lá, vamos resumir, né? Primeiro, quem pertence ao reino dos céus? As crianças. As crianças. No Okay. mínimo, a gente tem que aprender a ser criança com ele. Justamente. O que Cristo complementa? Se vocês não forem iguais crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. A criança é o que você comentou em todo o podcast. Ela tem a fé inexplicável, ela consegue ir além com as suas orações porque ela não mede. E nós, como adultos, também temos que ter a mesma prática. Né? Isso. A grande graça do acolhimento é celebrar a vida. Celebrar a vida como ela é. É trazer a leveza da criança para a sua vida. De tipo assim, as suas vitórias vão ser pequenas, mas a gente vai comemorar cada uma delas, que pode ser as últimas. Sim. Uma ida ao shopping é extraordinária, pode ser a última. A gente aprende a viver a vida como é. Interessante, cara. A gente é muito mais feliz quando a gente dá do que quando a gente recebe, né? E eu aprendi uma coisa muito, muito legal com o meu pastor hoje, pastor Kid, que é o meu pai espiritual que me gera no evangelho. Ele fala uma coisa muito interessante. As crianças, elas recebem brinquedos. Algumas delas cuidam bem dos seus brinquedos, outras quebram seus brinquedos. Mas o brinquedo pertence a elas. Nós devemos entregar a nossa vida a Deus, porque Ele é alguém que sabe cuidar bem daquilo que Ele recebe. Então nós entregamos a nossa vida a Ele e Ele cuida bem dela. Então, a grande beleza é nós entregarmos. Mas a minha experiência, eu entregar a minha vida a Jesus, é eu dizer não às minhas vontades. Sim. Totalmente. Quando eu digo não às minhas vontades, eu assumo que o que é importante para mim é a vontade dele, certo? Cara, mas se você perguntar para ele qual é a vontade dele, sempre vai terminar no espírito de adoção, do qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho. Jesus, qual a sua vontade para mim? Filho, vai lá e acolhe. Vai lá e adota. Vai lá e recebe. Faz como eu faria ou como eu fiz. E o interessante, um pai adotivo, ele assume como um filho aquele que não é. É a nossa história. É a nossa história. Sim. A gente foi assumido como filhos em direitos, privilégios, natureza. O que me faz ser filho de Deus é que a natureza do meu ser faz parte da natureza do ser dele. Sim. E um grande lance para a questão da adoção é que não é um filho de sangue, certo?
Mas Jesus, ele deu o seu sangue para que nós pudéssemos ser filhos de sangue. Porque quando o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, o Pai, ele olha para a gente da mesma maneira como ele olha para Cristo. Sim. E antes, primogênito. E antes, um cara que era viciado, que nem eu, totalmente governado pelos principados que estavam alojados na minha consciência. Hoje eu estou assentado nas alturas, juntamente com o Filho de Deus. O Filho de Deus que humilhou no seu desfile de vitória todos os principados que um dia me escravizaram. Uhum. Poderoso isso. Olha como cara. É poderoso essa adoção. É Sim. poderoso demais, cara. É muito... A questão da adoção, eu encaro de uma seguinte forma. A questão da adoção, ela não é um meio natural, né? Ela é um meio sobrenatural. Porque quando você tem com a sua esposa, e eu vou chegar no evangelho, vocês vão entender o que eu quero falar. Quando você tem com a sua esposa uma criança, que a sua esposa está lá, né, no processo de gestão, né, em que foi, né, concebido pelo relacionamento sua esposa, é natural. Porque Deus instituiu assim, a família, né? Mas quando você adota e acolhe alguém, isso é sobrenatural. Por quê? Porque foi exatamente o que Deus fez comigo, com você, com o Gui e com todos. Nasceu primeiro no coração do Pai, né? Justamente. Amigos, estamos encaminhando aí para o final do podcast. E aí queria te perguntar sobre os livros, meu amigo. Quais são os livros que te marcaram aí nessa sua trajetória? Puxa, eu falei pra caramba, deixei você me perguntar pouco, né? Não, mas esse é o melhor podcast, sabia? O podcast que flui assim é o melhor. Cara, o livro que mais me marcou em toda a minha vida é a vida do Todd White. Que legal, cara, eu gosto muito dele. O livro é tipo a história do Todd White, uma parada assim. Em todo lugar que ele vai, ele conta a história dele, né? A pregação dele é a história dele. Cara, aquilo ali me marcou de uma maneira porque eu me vi naqueles versos. Né? Eu li aquele livro ali já umas 3 vezes. E um livro que me marcou muito também. Eu e a Minha Boca Grande. Eu e Minha Boca Grande. Quem e que é o o de autor? todos. Eu esqueci, eu acho que é Joyce mesmo. É Joyce Meyer. É da Joyce. Mas, cara, o que pra mim foi avassalador, Bom Dia, Espírito Santo. Benihim. Cara, aquilo ali foi muito unânime. forte. Esse livro me levou a orar a Deus pedindo muito um batismo de fogo. E tão certo como amanhã esse batismo de fogo veio e... Porque é bíblico, né, Samuca? A Bíblia fala, né? Jesus fala que a quem pedisse o Espírito Santo, o Pai daria. Daria. Sim. Daria. Que pai que se o filho pedisse peixe, daria um escorpião. Sim. Exatamente. Mas ainda mais se pedisse o Espírito Santo. Sim. Pedro sem o Espírito Santo, totalmente aterrorizado com a crucificação de Jesus. Mas depois que ele recebeu o Espírito, Poderoso. no primeiro momento com o Espírito Santo ali, 3.000 pessoas. Né? Se eu não me engano, eu estava vendo, não sei onde eu vi, mas eu vi. Eu vi uma classificação dos cinco livros mais vendidos, né, em toda a história cristã. Primeiro é a Bíblia, com certeza. Segundo, o Peregrino. Peregrino eu li, top. Peregrino. Legal também. Eu Marcou acho muito. que o terceiro ou quarta posição. Sacanagem, sério? Bom Dia, Espírito Santo. Cara, um livro que... Quanto é canto tem isso aí? Cara, qualquer um cristão que é cristão ele já leu. Um livro que me marcou muito, mas me marcou mesmo.
infelizmente não é cristão, mas todo crente devia ler. Pai Rico e Pai Pobre. Ah, eu li esse aí. Muito bom. Cara, aquilo ali fez minha mente ferver, finanças. Sou entusiasta do mercado, né? Apaixonado pelo mercado financeiro. Sou graduando em economia e eu sinto que o povo de Deus ele precisa entender muito sobre o poder das finanças no reino. Sim. Porque os seus recursos te permitem aumentar o poder do seu alcance, Sim. aumentar o poder do alcance de Cristo. Uhum. Pra você ter ideia, cara, os teus recursos te permitem comprar riquezas no céu. Isso é bíblico, né? É meio tipo assim, cara, mas como isso? Tipo assim, não, dinheiro, você tá louco, dinheiro é... Tem que explicar bem. Mas tem que explicar, porque a partir do momento que eu uso os meus recursos para me ser uma bênção na vida do Rodrigo, dos meus recursos para ser uma bênção na vida do Guilherme, Esse é o tesouro. isso me faz não só comprar tesouros no céu, como também colocar o meu coração nas coisas que não se veem. Porque não é material, a bênção de Deus ela é imaterial também, imaterial, né? Então, é isso. E ações, o que não são, senão sementes, né? Você compra uma ação, ela rende, aí você com os dividendos compra mais ação e aquela sementinha vira uma árvore. A gente tem uma grande testemunha disso, né? Imagine a viúva pobre. Exatamente. Ela colocou só algumas moedinhas lá, mas, meu amigo, ela fez um estrago no céu. Um estrago. Até hoje ela faz estragos. Quando a gente planta no reino do Espírito, a colheita é ilimitada, né? E quando a gente planta, a colheita é limitada, mas a gente pode utilizar desse recurso aqui para alcançar uma colheita ilimitada. Vê que poderoso. Aqui é limitado, mas com o meu dinheiro, com o meu recurso, eu posso conquistar algo que é ilimitado. E por que as pessoas elas sofrem nas finanças? Por não respeitar o dinheiro. Eu vim de uma família que não respeita o dinheiro. Eu sempre falo assim, ó, nosso salário tem que ser como uma pizza. E se eu separo uma fatia de pizza para fundo de emergência, e uma pizza tem 8 fatias, em 8 meses eu vou ter uma pizza completa de fundo de emergência. Se meu carro quebrar, eu não vou endividar, eu não vou pagar juros. Se eu sair do emprego, eu vou poder me sustentar. Me sustentar. Então, cara, e pior, velho, que eu vou ler a Bíblia, tudo pra mim é finanças ali. Porque a Bíblia é um livro que tem tantas chaves. O que destravou a minha cabeça e me fez tornar uma nova pessoa foi a palavra de Deus. É muito simples, na verdade. Toda pessoa que tem problemas com, seja lá o que for, precisa ter uma disciplina de leitura bíblica e oração. Sim. Nesse eu não posso vacilar. Porque quando eu entendo assim, quando eu estou num culto e o pastor está pregando ali, eu preciso me esforçar para ser ativado naquela palavra. Tenho que pôr em prática, tenho que entender, eu tenho que assimilar, eu tenho que respeitar aquela unção, eu tenho que honrar aquela unção para me ser ativado. Mas, cara, quando eu busco a minha própria revelação, é como que o próprio Espírito de Deus está escrevendo aquilo no meu coração. Sim. Automaticamente, sem filtro nenhum, eu já estou sendo ativado naquela verdade. Acabou. E eu cheguei para Jesus com a cabeça tão ruim, cara. Mas de Bíblia em Bíblia. Você já chegou a ler, já que você estava perguntando de finanças e gosta do assunto, você já chegou a ler a oração de Jabes? Me falaram sobre esse livro, eu não li. Assim, né? É pequenininho. Cara, mas Samuca foi um diferencial na minha vida, cara. Com certeza eu vou precisar ler. É algo fantástico. Qual que foi a oração de Jabes, então, Rodrigão? A oração de Jabes foi aquela assim: Senhor, alarga as minhas tendas. Alarga as minhas tendas, de forma que o Senhor venha com grandes abundâncias sobre a minha vida. E ao fazer essa oração, o coração dele foi imputado nessa oração e que atingiu o trono de Deus. É incrível o poder de Deus. A gente fala nas finanças
como grandes escritores como Napoleão Hill e vários outros. Utilizo a Bíblia. Mas 90%. quando você vai ver, cara, isso é plágio. Salomão falou disso. Meu amigo. Né? E é muito louco essas pessoas. Elas falam, cara, eu fiz tantas coisas, mas estava tudo lá. Hoje se fala muito sobre coaching e é excelente. Façam se puder. Mas, cara, todos esses códigos. Façam, mas tem um fundamento. Tem um fundamento. Pra saber o que é, isso, de fato, bíblico e o que não se deve fazer. todos esses códigos estão na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. É isso. O mundo hoje está aterrorizado com o que está acontecendo. E eu fico, cara, É bíblico. o final do filme é legal, pô. É bom. Você quer saber? É ótimo. Gente, pô, Samuel, o mundo tá tão feio e você quer colocar um filho no mundo. Cara, porque a gente vai ser arrebatado junto, velho. Tipo assim, a gente vai dar a mão, subir nas nuvens do céu e se encontrar nos ares com Jesus. Eu não tenho medo do que vai acontecer. O final do filme é bom. É excelente. A questão, né, Samuca, não é o que eu não tenho medo do que vai acontecer. A questão é, eu tenho medo do que eu deixo de fazer. Exatamente. Né? Isso Exatamente. Meu amigo, muito obrigado Prazer todo meu. por você ter descartado todos os seus outros compromissos e... Então, como eu falei, né? Minha agenda é... Não, cara, eu sei que Deus ele separa momentos como esse pra gente. Amém. Nós conversamos por algumas horas aqui, mas aqui tá a história de uma vida. Sim. Tá a história de Jesus na cruz e o que a obra dele lá no Calvário continua fazendo. Com certeza. Então, com certeza, na agenda do céu era pra gente estar falando sobre essas coisas. E a minha esposa é a minha maior heroína quando se trata de acolhimento familiar. Eu sempre tive muita graça do Espírito Santo para poder falar dessas coisas. Mas a parte mais difícil é ela em casa, que ela faz. Eu fico assim, né? Eu sou um cozinheiro. Vim de uma família de cozinheiro. Cozinheiro gosta de glamour. Às vezes eu acabo ficando com o glamour da coisa. Até na hora que a gente foi receber o título lá na câmera, fui eu. Mas, pô, Michele, era você que devia estar aqui. Então ela é a minha maior heroína quando se trata disso. Porque não tem nenhum glamour, mas ela tá lá. Amando a Jesus, né? Nos momentos difíceis, em coisas que ninguém vê. Até na igreja mesmo. Eu tô lá, Sim. atrás de um teclado, ela tá lá no MI. Mas, cara, ninguém vê. E eu acho que as coisas que ninguém vê é aquilo que Deus vê, né? Toca o coração de Que Deus. toca o coração de Deus. E é um barato. Porque É. eu falo, né, eu falei pra você, inclusive, hoje. Sempre que você olha pra Michelle, ela tá sempre sorrindo. É verdade. É. Sempre sorrindo. Os dois Grande aqui, abraço, né? viu? Os Deus dois aqui. abençoe você. Não, ele faz sorrir. A Michelle tá sempre sorrindo. Isso conta piada, né? Ô, Samuca, quem quiser se cadastrar no Família Acolhedora, como é que faz? Perfeito. Temos o Instagram do Sapeca, temos o site do Sapeca. Qualquer pessoa que queira fazer parte do curso de formação de família acolhedora é só se cadastrar. Que precisa ter mais de 18 anos de idade. Ter uma condição financeira que vai permitir com que ela possa cuidar da criança, ter disponibilidade. Mas é um serviço excelente, mudou a minha vida e vai mudar a família de muitas pessoas. Eu acredito que vai chegar o tempo que o povo de Deus vai ser referência nisso. Amém. Amém. Nós queremos isso. Tem uma missão, é um trabalho que acontece lá no Recife também. Quando estava na Jocum, eu pude frequentar o Ministério Betânia. E ele fala uma coisa que é difícil, cara, de falar aqui. Ele fala assim, se não cada cristão, mas cada igreja no Brasil adotasse uma criança, cada igreja no Brasil adotasse uma criança, nós iríamos levar à extinção os abrigos no nosso país. Pensou. Não acredito, cara. Sério. É. Vamos lá, vamos. Tem um filme que eu assisti que fez a minha mente ferver ultimamente. Som da Liberdade. É uma verdade dura de se falar,
Mas o tipo de coisa que eu falo hoje em dia sobre família acolhedora e o tipo de coisa que é a mensagem desse filme não cabe numa conversa. É o tipo de coisa que ninguém quer falar. Mas quem ama não se alegra com a injustiça, se contenta com a verdade. E ele falou que hoje existe mais pessoas escravizadas no mundo do que em qualquer outra época. Quando se fala de período de escravidão, né? E hoje existe cerca de 20 milhões de crianças na realidade de violência sexual. A gente não ouve falar porque não é o tipo de coisa que cabe numa conversa. Não, realmente não. Mas eu creio que Deus, ele quer usar pessoas como nós, que é o corpo de Cristo, com essa fome e sede de justiça. Pois bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Amém. E eu quero encerrar com esse versículo. Se eu pudesse resumir toda a nossa conversa aqui, e eu falei várias vezes durante o nosso papo. Quem ama não se alegra com a injustiça, mas se contenta com a verdade. Amém. Amigos, ficamos por aqui com esse versículo lindo. Se você acompanhou até aqui, mas esqueceu de curtir, dá tempo, curte aí para esse vídeo ser divulgado para mais gente, a história do Samuel alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Se inscreve para ficar por dentro de todos os episódios que saem todas as semanas, todas as quintas-feiras às 20 horas e ativa o sininho para ser notificado, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau, Deus abençoe.